Senhores telespectadores, esta linda vila que está aqui na nossa frente é Alenquer. É realmente uma vila presépio. Eu não tinha ideia de vir aqui, mas telefonaram-me ontem a dizer: então vai passar o quadro de Natal, amanhã é dia de Reis, o senhor não vem mostrar o presépio de Alenquer? Bom, e eu respondi: vamos ver, conforme o tempo. Isto traz-me à cabeça uma história passada em Portugal, no século XVI, e que mostra que nessa altura havia uma cultura musical grande. Parece que o rei, parece Dom Manuel, viu um músico espanhol, que estava ali em Lisboa, ao sol, a apanhar sol. Mas a corte estava em Sintra. E o rei mandou-lhe dar ordem: o senhor não vai daqui, vá para Sintra. E o espanhol pegou lá no instrumento que ele tinha, que era um gente de sopro, e tocou 7 notas de música. Bom, muita gente hoje já não sabe o que são as notas de música, mas são o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E as notas que o rapaz tocou foram Lá, Mi, Ré, Si, Lá, Fá, Sol. E toda a gente entendeu que ele estava a dizer: eu vou para Sintra se lá fizer sol. Lá Mi, Ré, Si, Lá, Fá, Sol. Ora bem, também como hoje fazia este dia magnífico, eu resolvi vir de facto aqui, a Alenquer, para falar da Vila Presépio. Estou a vê-la daqui e está ali um presépio enorme, monumental, que também tem uma história comovente. Vamos vê-lo de perto. Vêm as figuras do presépio, cada uma tem 7 metros de altura. Bom, e a história é esta. Em 1967, houve aqui em Alenquer uma inundação terrível. Aqui no vale passa um rio, o rio Alenquer, que é afluente do Tejo. Houve uma grande cheia. Durante a noite, sem ninguém dar por isso, o rio saiu da margem, entrou nas casas, fez mais de 200 mortos. Bom, e isso provocou aqui um grande sentimento de solidariedade. Mesmo pessoas que estavam zangadas nessa altura se abraçaram, se ajudaram. Bom, e esse momento em que todos os homens se sentiram mais perto uns dos outros, resolveu a Câmara fazer algo que lembrasse isso para sempre. E fez um presépio. A ideia foi boa porque realmente o presépio foi o nascimento daquele menino que veio anunciar aos homens que todos eram filhos de Deus. Portanto, todos eram irmãos entre si. Desde então, desde essa tragédia, todos os anos lá põem as figuras. Acho que é uma bonita ideia e só por isso valia a pena vir a Alenquer. Bom, mas há muito mais coisas para ver em Alenquer. Estou a falar de presépios, vou-lhe mostrar mais uns presépios. A Câmara Municipal de Alenquer comemorou este Natal fazendo aqui na Biblioteca Municipal uma exposição de presépios. Bom, há aqui 300 presépios de todas as espécies, a maior parte, a grande maioria, de artesãos portugueses. É claro, há todos os géneros. Isto, por exemplo, é de um artesão português e parece uma peça realmente muito bonita, cheia de espiritualidade. Está ali parece uma peça do Renascimento. É notável, aquela peça é muito bonita. E quando se compara aquilo é a arte de há 500 anos. Vejam esta. Isto é uma peça de agora. Isto é um presépio de agora. Bom, se me perguntarem, gosto. Eu não gosto, mas eu tenho quase 100 anos, portanto, eu sou o gosto de antigamente. De qualquer maneira, há aqui originalidade, há aqui vigor. Bom, é um presépio que sobe aqui da rodeza da terra para a amplidão do céu.
É uma peça, sem dúvida nenhuma, muito, muito interessante. Para mim, o bonito, claro, perguntam-me, olhem, acho mais bonitas estas lapinhas. Isto são as lapinhas que faziam as freiras nos conventos. Coitadinhas, elas estavam lá fechadas, não? Passavam o ano todo e faziam, isto era uma lapinha, chamava-se uma lapinha. Bom, mas já lhes disse, são 300 e eu não posso mostrá-los todos. Vou ali mostrar-lhes uma coisa de Estremoz que eu acho bonita. Isto são bonecos de Estremoz, fazem-se desde o século XVIII e hoje ainda são mais ou menos iguais aos século XVIII. Estão aqui os 3 reis magos, portanto são eles os padroeiros do dia 2, os reis magos. Bom, e vale a pena falar sobre isso. Que história é essa dos reis magos? Como sabem, o presépio quer dizer manjedoura. Bom, e tem origem num facto verdadeiro. Teoricamente há 2006 anos, porque o tempo conta-se agora a partir do nascimento de Cristo. Embora isso, há umas incertezas, mas pequenas. Teoricamente, no ano 1 da era cristã, nasceu numa gruta e parece que numa manjedoura onde comia os animais, uma criança que viria a ter um destino prodigioso. Esta criança veio anunciar ao mundo que em todos os homens havia uma centelha de divino, que todos eles eram filhos de Deus e que por isso não podia haver nem senhoras nem escravos. Todos somos irmãos. Bom, esse facto é um dos factos mais importantes da história da civilização europeia. A Igreja depois festejou o nascimento, mas é esse facto simples. Vai uma família a caminho de Jerusalém, tem de passar uma noite num abrigo provisório, que é uma grutazinha miserável, e ali nasce um menino. É o São Francisco de Assis quem faz em Itália o primeiro presépio, numa gruta que lhe pareceu igual, mas depois, através dos franciscanos, os franciscanos tinham conventos em todo o mundo, os franciscanos começaram a fazer presépios e hoje pode-se dizer que em toda a Europa há presépios. O presépio agora tem, claro, o São José, a Nossa Senhora, é o essencial. Depois, a vaca e o burro são igualmente essenciais, os pastores, mas os reis magos, e é disso que eu estou agora a falar. Estão aqui os 3 reis magos: Baltazar, Gaspar e o Belchior. E agora faço uma pergunta: 3, porquê? Num buraco onde nasce um menino pobre, quem é que vai? As pessoas só vão em romaria onde nascem os meninos ricos, onde nascem os príncipes. Agora, quem é que foi? Não fará ninguém. Não fará ninguém, claro. Mas foi-se ampliando. Primeiro vieram os pastores, depois é uma estrela do céu, depois conduzem os magos. Começaram por ser só magos. Magos eram sacerdotes de religiões orientais que, aliás, têm uma triste história, os magos. Os magos apoderaram-se praticamente do poder. Olha, é por causa do poder dos magos na Pérsia que a religião de Maomé entrou lá tão facilmente, porque os magos eram corruptos, eram tiranos, eram odiados, e a religião de Maomé entra facilmente nessas regiões onde o clero tinha apodrecido e era realmente um instrumento de opressão e de indignidade. Isso é que eram os magos. Bom, mas depois já não eram magos, depois passaram a dizer que também eram reis, eles têm todos coroa, eram reis, porque quando se esqueceu já essa história dos sacerdotes orientais, na Idade Média, importante era o rei, portanto agora promoveram-nos reis, eram reis, e chegaram a ser 12. Qual é o sentido inicial? O sentido é de que Jesus nasceu não só para os judeus, mas para todos os povos da terra. Portanto, inicialmente a ideia
é que também os pagãos adoraram o menino. Depois esses pagãos fizeram-se magos. Depois esses magos fizeram-se reis. Depois esses reis chegaram a 12. E depois a igreja disse, alto, alto, isso não pode ser. São só 3. 3. Estão aqui os 3. 3 porquê? 3 porque quando a igreja decretou este número, só eram 3 os continentes conhecidos. A Europa, a Ásia e a África. Aqui está um rei que vem da Europa e traz o ouro, o rei que vem da Ásia e traz o incenso, e o rei que vem da África e traz a mirra. Só havia 3 partes no mundo e o Colombo ainda não tinha descoberto a América. Por isso, o rei da América não veio ao presépio. É por isso que ainda hoje o menino Jesus quase não nasce na América. Na América há a árvore de Natal e há o Pai Natal com as barbas e há lá a rena a puxar no gelo, mas presépios não. O menino Jesus só nasceu para a Europa, para a África e para a Ásia. O meu voto é que nasça depressa nesse grande continente que é a América, nesse grande continente que pode influir nos destinos do mundo. Há ainda artistas que se dedicam inteiramente a fazer presépios. Estou agora diante de um, é o Rui Pinheiro. O Rui Pinheiro é guarelista, é de Sintra, e aqui temos uma Sintra como ele a vê. Sintra é realmente assim, ao pôr do sol. Agora vive na Ericeira, outra terra lindíssima. Olha, e quem o quiser encontrar, quem quiser encontrar estas peças, deve ir à Junta de Turismo da Ericeira. E eu chamo a atenção para isto. Hoje, essas peças que se compram são todas feitas com moldes. É um molde, juntam-se as peças, o barro aperta-se, depois são pintadas. Reparem que aqui há 5 presépios. 1, 2, 3, 4, 5. E são todos diferentes, porque são todos esculturas originais. Ele está a acabar de fazer esta que me emociona muito, muito, muito. Isto é o São José que ampara e consola Maria. Maria está esgotada, o menino acaba de nascer. Bom, é o menino que nasce, é a mãe e é São José que a consola e lhe diz, olha Maria, não imaginas esse menino que ele iria vem trazer ao mundo. Esta peça, acho mas todas elas são muito, muito, muito bonitas. Eu fico muito contente por ter vindo aqui aprender em Alenquer. Continua a haver grandes barristas do presépio em Portugal. Uma outra grande exposição que eu vim encontrar em Alenquer foi esta 4ª Bienal da Arte. Bom, reúnem-se aqui cerca de 300 artistas, quase tudo pintores, alguns escultores, e a exposição tem uma característica, é pintura figurativa. Bom, a pintura figurativa opõe-se à pintura abstrata. Hoje está muito na moda a pintura abstrata. A pintura figurativa marcou a pintura portuguesa até ao fim do século XIX e talvez até a primeira metade do século XX, primeiro quartel do século XX. Depois os pintores começaram a revoltar-se contra os métodos clássicos, contra a fidelidade, contra a escola, contra o tempo que se perdia a aprender e a desenhar e começaram, em vez de pintar as imagens, a tentar exprimir as ideias. É claro, há lugar para todos, há a pintura das ideias e há a pintura das imagens. Na pintura das ideias levantam-se problemas. É que há certos pintores de ideias que não têm realmente ideia nenhuma e fazem aquilo para epatê, para surpreender, fazem coisas só para escandalizar. Nesta arte não é assim.
A gente olha para a obra e vê imediatamente se o pintor aprendeu, se andou na escola, se sabe ou se não sabe. Isto quer dizer que na pintura figurativa primeiro aprende-se e depois pinta-se, e na pintura abstrata há muita gente que primeiro pinta e depois nunca aprende. Há aqui perto de 500 obras de arte, algumas extremamente bonitas, eu não posso mostrá-las todas, naturalmente, mas gostava que vissem algumas. Por exemplo, agora gostava de vos mostrar duas maneiras de ver Lisboa. Ambas estão certas, mas são tão diferentes. Venham comigo. Olha-se para esta tela e cheira bem, cheira a Lisboa. Vê-se imediatamente que é Lisboa. Reparem as Torres da Sé, o Arco da Rua Augusta, o Aqueduto, as ruínas do Carmo, a Torre de Belém, o monumento do Torreiro de Paço. Bom, isto é Lisboa. É uma Lisboa em síntese, uma Lisboa com as coisas que mais ficam. É uma maneira de ver Lisboa. Vamos ver outra maneira. Outra maneira é esta. Reparem, é uma exatidão minuciosa, uma espécie de teleobjetiva que apresenta as coisas exatamente como são. Qual das duas maneiras é melhor? Eu acho que é impossível estabelecer gradações entre maneiras de ver. Cada um vê a seu modo e quem vê tem que respeitar as outras maneiras de ver. Há no mundo tantas maneiras de ver quantos homens pensantes. Cada maneira de ver é, enfim, a projeção da nossa sensibilidade, da nossa subjetividade sobre aquilo que está na nossa frente. Há aqui muitos outros belos quadros, muitos outros. Gostava que vissem alguns. A exposição está aqui instalada num edifício que tem 4 enormes salões. Este é um deles. Aqui em cima há outro e embaixo mais 2 e depois ainda há um outro piso. Um edifício enorme, que é claro, não foi feito para galeria de pintura. Então o que era? Bom, isto era uma fábrica, uma grande fábrica de lanifícios que começou a laborar no século XIX, em 1872, e chegou a ter 200 e tantos empregados. Trabalhou até 1961, depois fechou. Havia outras fábricas, grandes fábricas aqui em Alenquer, e hoje não há nenhuma. Porquê? Bom, é porque as fábricas de Alenquer vieram para aqui porque havia a força motriz do rio Alenquer. O rio fazia andar as rodas das máquinas, as rodas faziam andar os tiares e, portanto, a força motriz provocou aqui uma espécie de polo industrial. Só que, no século XIX, pelos finais, aparece a eletricidade. Portanto, as ribeiras deixaram de fazer jeito a ninguém. E as fábricas começaram a sair de junto das ribeiras. Por exemplo, a Covilhã foi feita porque lá passavam as ribeiras. Mas souberam-se adaptar aos tempos novos. Mas aqui, em Alenquer, estes espaços estão um pouco sem saber o que lhes vão de fazer. Eu tenho uma ideia. A minha ideia era aproveitar algum desses grandes edifícios praticamente devolutos e instalar finalmente o Museu das Rainhas de Portugal. São 30 e tantas rainhas, umas são portuguesas,
outras são aragonesas, outras são castelhanas, outras são italianas, outras são austríacas, outras são alemãs. E isso permitia criar o ambiente de cada época, desde a primeira esposa de Dom Afonso Henriques até a rainha Dona Amélia de Orleans. Era uma evocação em cenários de toda a história de Portugal e homenagem às rainhas que realmente tiveram um papel muito importante na história portuguesa. A gente fala muito nos reis, mas na verdade quem mandava nos reis muitas vezes eram as rainhas. Eu estou a dizer isso num lugar bastante despropositado, que é a capela funerária onde repousariam os restos mortais de Damião de Góis. Já em tempos falei nisso, e quando vim aqui para falar nisso, prestei a minha homenagem a Damião de Góis e disse aquilo de que estava convencido. É que debaixo desta pedra, está além, escrito por ele, repousam os restos mortais de um dos mais ilustres, mais responsáveis, mais inteligentes portugueses do século XVI. Eu volto aqui para dizer que não, que afinal eu não me enganei, estávamos todos enganados, mas levantaram a sepultura, trouxeram os ossos cá para fora e afinal os ossos não eram dele. Bom, tenho aqui o livro, Causas da Morte de Damião de Góis, foi estudado com um grande rigor científico, os ossos eram de outra época, eram de uma pessoa de outra idade, não tinham nada a ver com o Damião de Góis. Portanto, aqui não estava o Damião de Góis. Isto é muito curioso porque mostra até que ponto se criam as lendas. A propósito de Damião de Góis, criou-se a história de que foi assassinado, de que tinha o crânio partido, que o atiraram à fogueira. Havia uma história, já um romance completo. Bom, agora, pela análise, que tudo isso era mentira, os ossos não estão cá, não se sabe o que foi feito deles. Olhem, as pessoas, somos pó, não se sabe nada. Mas em Alenquer não há só presépios e pinturas. Eu deixei para o fim o que talvez seja mais importante, os vinhos. Os vinhos. Esta região está delimitada pela Serra de Monte Junto, a Serra de Monte Junto com 600 metros de altura, é uma espécie de biombo que não deixa chegar aqui a maresia. E isso faz com que os vinhos locais tenham uma qualidade única. A produção atual é de cerca de 30 milhões de litros. Aliás, desde há muito tempo que em Alenquer se faz o vinho. Tenho junto de mim duas peças que são do museu local e que são, houve aqui uma cidade romana, aqui muito perto, aqui a 2 km daqui, que é Hierábriga. Isto vem dessas escavações. Isto é uma lucerna. Uma lucerna, como sabem, punham aqui dentro o azeite, aqui um pavio e isto à noite iluminava. Ora bem, está toda decorada com cachos de uvas. Cachos de uvas. Bom, e esta é uma peça absolutamente fascinante. É uma taça romana, uma taça, isto não é de fabrico nacional, isto veio com certeza da Itália, uma taça por onde eles bebiam o vinho e que tem aqui modeladas figuras de um cortejo dionisíaco, quer dizer, o culto de Baco. Como sabem, Baco é a divindade do vinho. Bom, e eles bebiam por aqui o seu vinho. Isto revela que já para os romanos, portanto, há 2000 anos, aqui se cultivava um vinho tão precioso que se bebia por taças deste valor. Bom, e vou-me despedir, mas não queria fazê-lo sem prestar uma homenagem a alguém que eu muito admiro, a Palmira Bastos. A grande atriz nasceu nesta casa, em 30 de maio de 1875. Bom, era filha de 2 pobres atores ambulantes, um pouco mais palhaços da aldeia, que andavam de terra em terra a dar o seu espetáculo,
e passaram por aqui. A mãe vinha no último período da gravidez e aqui teve que se acolher debaixo de umas telhas para ter aquela menina. Faz lembrar a história do nascimento do menino Jesus. Aqui a acolheram. Olhem, a madrinha foi a santinha do altar, foi a Senhora da Conceição, por isso ela chamava-se Maria da Conceição, adotou o nome de Palmira, que era o nome da mãe, mas ela realmente era Maria da Conceição, e ficou sempre com o coração ligado a esta terra que é a aldeia Gavinha. Vinha aqui muito, adorava esta gente, esta terra, bom, e hoje criaram-lhe esta homenagem cheia de recordações. A mais comovente de todas para mim é esta que está ao pé de mim. A mãe dela, portanto, era pobre, trabalhava de costura, e a filha, quando aos 15 anos fez a sua entrada em cena e, portanto, a sua estreia teatral, ganhou o primeiro salário. E o primeiro salário foi para comprar esta máquina de costura que ofereceu à mãe, para a mãe trabalhar. Esta maneira de nascer, esta maneira de gastar o primeiro salário e até aquela maneira de morrer, representando no palco aos 90 anos, as árvores morrem de pé. Isto para mim é uma lição inesquecível. Dizer aos 90 anos, as árvores morrem de pé. E há tanta gente que vive de gatas.